pessoal, deu problema aqui no módulo, né? Ficou 2 semanas parada aqui, agora tô testando. Coloquei um módulo novo, que foi da lavagem do motor, ó. Nunca lavar o motor. Essa peça aqui, ó. Acho que aí o rapaz na maldade, né? Eu não vi, eu fui tomar café. Aí acabou molhando, provavelmente esse conector, e deu pau. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu peguei aí o canal Entusiasta. Cara, fiquei muito bom sobre Renegade, cara, esse canal aí. Nossa, você entende muita coisa de Jeep, cara. Canal Entusiasta. Nossa, ele falou, meu, muitas coisas, trocar 12 sensores, fazer por etapa, né, antes de gastar. Tive um problema aqui com a minha Jeep Renegade aqui. Eu acabei lavando o motor. Ficou uma semana aí, parada. 2 semanas, né? O rapaz tentando resolver. E assim, devendo lavar rápido lá, e eu não presenciei. Eu burro, e também a pessoa maldosa também, né? A pessoa maldosa, a pessoa invejosa, acabou provavelmente ali colocando pano. Porque a gente sabe que se colocar um pano aqui, se você molhar e ele lavou o pop, vai entrar água aqui na C1. O pano não consegue segurar a água totalmente. Tem que colocar um plástico, 3 plásticos, isolar bem para não cair nenhum tipo de água e esperar o motor esfriar para que o vapor da água também não entre. E assim, me deu um baita prejuízo aí, preocupação, mas assim, problemas resolvíveis, problema que dá para resolver, que foi resolvível, problemas que conseguiu resolver, né? Não adianta a gente ficar colocando força, energia. E graças a Deus deu tudo certo. E vou dar uma volta aí, a gente vai conversar mais aí. E eu peguei o canal Entusiasta, porque o rapaz ele tem uma Renegade também. Ele tem uma Renegade, da filha dele, e ele fala sobre tudo, sobre esse carro. E eu maratonei lá no canal dele e acabei virando um especialista de Jeep. Então, gente, o que acontece? Como que eu falei pra vocês lá, eu mostrei, eu acabei tendo a burrice, né, de lavar o motor aí. E mais burra ainda quem executou o trabalho, quem não orientou, você entendeu? E às vezes, como que eu falei pra vocês, a maldade, né? A maldade humana, a inveja, você entendeu? E o que isso serve de lição pra mim? E pra todos, né? Cara, sempre procura um local, pague um pouco mais caro e sempre procura um local que tenha um CNPJ. Ah, mas por que, Nômade? Um local que você vai realizar determinado trabalho e que tem um CNPJ, para que você possa processar e pedir indenização futuramente se ocorrer alguma coisa, algum dano com o seu bem. Você entendeu? Então assim, como eu falei aí, eu peguei, maratonei o canal Entusiasta. Hoje eu acredito aí que eu acho que eu sei sobre tudo sobre Jeep Renegade. E assim, como eu falei, o problema, o que o rapaz, graças a Deus, aí eu peguei um rapaz do meu bairro mesmo, da minha cidade, em Rio das Artes, cara, um jovem aí, jovem, cara, especialista em veículos ali, curso, tem um equipamento, você entendeu? E antes para ele trocar o módulo, ele percorreu quase tudo, sensores, como que o canal Entusiasta falou, a solda lâmina. Então, o problema, quando eu acabei de lavar o motor, gente, aí que fui no shopping Taboão, eu voltando, aparecia um monte de luzes, verificar motor, verificar câmbio, freio ABS, e ele parava aqui no câmbio, apertava ali, ficava parado, piscando. Ele entrava no modo de emergência, para não danificar o câmbio ou algo do tipo assim. E aparecia um monte de luzes, não pegava nada. O carro não andava. Ele ligava e desligava, essas luzes permaneciam. E aí eu abri o capô lá na frente. Mexi em alguns conectores, ali, nada. E eu mexi na bateria, tirei o polo negativo.
Aí tirei o polo negativo, liguei novamente e pegou. Só que ficou acesa a luz da injeção. Ele pegou, ficou acesa a luz da injeção aqui. E o carro andava mais 100 metros e parava. Consegui chegar em casa. E deixei ele ligado. Mas 1 hora parado. Só que o que ocorria? Ele ligado, ele pegava normalmente. Aí ele tava ligado. Se eu desse uma volta, ele já entrava a pane novamente. Parecia modo de emergência, entrava, parava tudo. As luzes acendiam no painel e parava tudo novamente. Então assim, aí eu acabei levando para um rapaz lá, o Evandro, perto do Zé Piscinão, ali no Embu das Artes. O Zé Piscinão, que hoje o Zé é vereador, né? Ali, ele tem uma agência de veículos. Tem uma agência de veículos ali na cidade do Embu. E ficou com ele ali 2 semanas. Como que eu falei, eu maratonei o canal Entusiasta. Como que eu falei pra vocês, é um senhor que ele tem uma Renegade, a filha dele também tem uma Renegade e o pai dela é mecânico. Todos os problemas que ocorreu na Renegade dela, o pai dela acabava resolvendo. E ele montou um canal ali e mostrando, né, os defeitos padrões. E assim, ele me deu algumas dicas. Só que o problema, pessoal, é que nós não temos ferramentas, né, suficiente para mexer, principalmente eu, porque, cara, eu sei mexer em tudo, eu sou eletricista, pintura, encanador, sei fazer de tudo, você entendeu? Só que a gente não tem ferramentas adequadas pra gente conseguir fazer essas trocas dessas peças, né, de início. E outra coisa, antes de levar no Evandro, eu fui em 2 mecânicas, não vou aqui falar o nome, só que o que? Cara, 2 mecânicas, falta de respeito com o cliente, tudo lotada, sem comprometimento, você entendeu? Sem comprometimento. O que é comprometimento? Cara, você chegou ali com o seu veículo, tudo bem, você não pode resolver nada, mas você tem que dar atenção pro cliente. Ó, vou pegar aqui o seu carro, vou deixar aqui no local, você volta a tal data, entendeu? Para eu começar a iniciar aqui o problema, para verificar o problema do seu veículo. E assim, 2 de bairro, cara, sem nenhum comprometimento com o cliente, sem nenhum comprometimento ali, você entendeu? Uma falta de respeito total. O cara marcou comigo tal data, no dia não foi, não tava ali, só tava o funcionário também não deu atenção. Aí eu fiquei preocupado antes do Evandro, né, porque eu liguei pra Jeep, que a agência, a oficina mais próxima nossa é lá no Morumbi, ali. E assim, o agendamento com os caras da Jeep, 1 mês. Só tinha vaga em 1 mês pra frente. Eu falei, nossa, eu tô perdido. Aí eu procurei no canal, outras oficinas especializadas e vi a Hunter, que é lá na Vila Sônia, em Itapecerica. E esse rapaz aí também, ele tem até um canal. Ele tem um canal no YouTube, ele fala, né? E eu vou voltar lá, que eu vou fazer algumas manutenções. E o que eu acho dele, o legal, que ele grava ali, se o cliente quiser esperar. Porque se você quiser mexer no seu carro, você vai ficar ali acompanhando ele, mexendo no seu carro, e ele vai gravar. Então assim, eu acho uma transparência legal, bacana com um cliente, de você presenciar ali o mecânico mexendo no seu veículo
E você vendo que está sendo trocado, você vendo as peças que está danificada. Então isso daí é totalmente diferenciado e uma transparência com o cliente. E esse rapaz lá é lá na Vila Sônia que ele tava. E assim, ele marcou o agendamento, falou para se você levar seu veículo, ele ia dar o diagnóstico em 3 dias, ou 3 ou mais dias, né? Dependendo do que está ocorrendo com o seu veículo. E ele ia dar o diagnóstico do seu veículo. O que estava acontecendo. Se você não fechasse o orçamento com ele, ele ia cobrar uma taxa de R$380. Meu, eu achei barato. Por quê? Na Jeep, se você levar seu carro na Jeep, eles vão verificar o diagnóstico. E se você não fizer o trabalho com eles, eles vão cobrar R$1.400 se você não fechar o orçamento com eles. Então assim, esse rapaz aí, ele cobrou quase, chegou 10% do valor da Jeep. Cara, o que o grande sociólogo Ryan Santos e também o que eu acredito, tudo aquilo que é escasso, tudo aquilo que é trabalho braçal, testosterona, você vai ganhar dinheiro. Como que eu falei aí o episódio dessas oficinas, maus profissionais, sem nenhuma atenção com o cliente. E aqui eu falo pro pessoal do canal, pode montar uma oficina. Se você tiver dinheiro, monta uma oficina mecânica, seja honesto, cara. Se você conseguir ser um mecânico honesto, você entendeu? Você ser um mecânico comprometido com o cliente. E assim, eu tinha até falado também, eu tive uma visão, se o cara montasse, tivesse um galpão, se o cara tivesse um galpão que desse para colocar 6 elevadores a 5 elevadores, ferramentas ali, equipamentos eletrônicos, e cobrasse o aluguel do box pro cara que quisesse arrumar o seu carro por conta própria. E esse cara que alugou e montou esse negócio, ele montasse um canal e ainda filmasse, gravava as pessoas mexendo no seu próprio carro. Cara, o cara ia ganhar dinheiro. Por quê? O próprio mecânico seria agente. Por quê? Como que eu falo pra vocês? O canal do YouTuber, cara, tem de tudo. São relatos de pessoas, o que ocorreu, padrões, e aí as pessoas pegam e gravam, como eu tô fazendo aqui, tô gravando esse episódio que aconteceu com o meu veículo. Nunca lave o motor do seu veículo. E sempre quando você for lavar, cara, lava numa empresa especialista, que são geralmente o pessoal de estética, que ele vai lavar a seco, ele vai passar produtos ali específico para o seu veículo. Pague caro para você não gastar depois que o barato sai caro, você entendeu? E assim, nunca lave o motor do seu carro, ou quando for lavar, lave com esses caras especialistas de estética. Então assim, eu montaria uma oficina dessa forma, que eu acredito que a escassez que tem de mecânicos é gigantesca. A escassez de mecânico ali comprometido com o cliente, comprometido ali com a pessoa que levou o seu veículo ali, não dá conta. Como que eu falei, se vocês verem aí no vídeo aí que eu coloquei lá, quando eu fui pegar o carro, e o Evandro, né, autoelétrico lá, você viu ali, provavelmente ali ele tava com 10 veículos, entendeu? 10 veículos ali para ele fazer trabalho. Trabalha provavelmente, acho que é um garoto e o pai dele, eu acho, um senhor ali, e não dá conta. Então assim, eu tô sugerindo para você montar uma mecânica diferenciada.
Como que seria? Ah, porque assim, um exemplo, que nem você chegar, você fazer curso, você pegar por conta própria ali para dar conta, eu acho que você teria que ter uma equipe gigantesca. Então, tô falando, meu, monta um galpão que cabe 6 elevadores, ferramentas ali, aparelhos de última geração, aluga o box para a pessoa consertar por conta própria. A pessoa vai ver no canal do YouTuber, a pessoa ela vai assistir e vai ver por conta própria ali, vai executar o trabalho, vai ser o responsável pelo trabalho, você entendeu? Algumas pessoas não vão querer, outras pessoas vão querer. Como que eu falei, eu acredito que se eu tivesse tempo e eu tivesse os equipamentos pelo canal e entusiasta lá que eu assisti, provavelmente eu conseguiria fazer por conta própria, não conseguiria pagar essa mão de obra, né? Não ia precisar pagar aí essa mão de obra, eu consegui executar por conta própria lá, porque, meu, vários canais ali explica ali detalhado, de uma forma simples, detalhado, você entendeu? Então, assim, vai da pessoa com os equipamentos e a ferramenta adequada, provavelmente vão conseguir. E como que eu falei no vídeo anterior, e que eu falo pra vocês, toda vez, se vocês aprenderem, se vocês praticarem, se vocês praticarem, colocar no dia a dia e aprender o que é transcender todos os problemas que você tiver ali ocorrendo na sua vida, que você estiver passando, você aprender e olhar esse problema e saber transcender, olhar esse problema de uma certa forma, que todo esse problema que você está passando, ou qualquer outro tipo de problema, sempre tem algo positivo igual ou superior. Cara, você vai levar tudo na sua vida de uma forma leve e de uma forma que você não vai ligar, não é ligar assim, você vai ter a leitura de como superar tudo, você entendeu? Se você aprender a transcender, se você aprender que todos os problemas que você estiver passando, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, e você entender que alguns problemas, como que eu falei, eu vou ficar sempre falando aqui nos vídeos, que alguns problemas você não vai conseguir resolver, você tem que ligar o poder do F maiúsculo, você tem que ligar e não gastar energia com esse problema que não é resolvido, e você olhar, não gastar o seu emocional, não dispensar a sua energia, sempre olhar como positivo, de igual ou superior. E assim, gente, esse é meu relato que ocorreu. Cara, tô feliz porque, como que eu acabei de falar, todo problema tem algo positivo, de igual ou superior. E tô feliz que foi resolvido. Tô feliz que eu consegui transcender, tirar algo, e eu vou mostrar pra vocês aí, as pessoas que estão acompanhando, porque, cara, se você faz tudo correto, se você planta as coisas boas, se você, cara, é a luz, se você sempre tenta evoluir, como que eu falei pra mim mesmo, cara, eu não vou me comparar com ninguém, eu vou sempre me comparar com o Fernando do passado. Iniciamos novembro, o ano tá acabando, eu olho pra trás, aí, olho pro passado, como que era o Fernando do passado, como que é o Fernando do presente, como que vai ser o Fernando do futuro. E isso que eu acabo sempre me comparando comigo mesmo. E como que é gratificante, como que Deus opera em nossas vidas
quando você planta coisas boas, quando você não segue padrões. Ah, o que é padrões? Como que eu vou falar pra vocês também. Cara, se você acaba se envolvendo sempre com pessoas que são trapaceiras, pessoas que não te agregam em nada, pessoas que roubam sua energia, pessoas que só querem levar vantagem, pessoas que não te ajudam em nada. Se você continuar nesse padrão, você vai ter o mesmo padrão que está ocorrendo com você. E se você mudar, quebrar esse padrão que você está repetindo, e se não importa o padrão anterior, se você perdeu algo, se você perdeu dinheiro, se você perdeu R$1.000, olhe como algo positivo, igual ou superior, para você não perder R$100.000 lá na frente. E isso para tudo. Tô te dando um exemplo. Então quebra seu padrão, faça tudo diferente, porque você vai ver na sua vida como que as coisas, porque eu acredito que você tem a pureza e ninguém consegue com o poder de Deus, você entendeu? Nem a inveja, porque o Deus vivo que a gente acredita, que nós acreditamos, ele sempre vai ofuscar o inimigo. Tô feliz aqui, cara, acompanha e desse grande problema sempre, e eu coloquei algo positivo, e no futuro vou compartilhar com vocês. Esse é o vídeo, Deus abençoe e fique com Deus. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se.